Olá, amigos, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula sobre morfologia e dessa vez nós vamos falar de alguns fundamentos essenciais a essa ciência. Em primeiro lugar, nós havíamos tratado brevemente na nossa aula passada e havíamos comentado um pouco sobre a classe do substantivo. Nessa aula, nós vamos falar um pouco mais sobre a classe do adjetivo e um pouco sobre a noção de classe e alguns problemas fundamentais de morfologia. E por que, de certo modo, algumas dessas noções são ainda insuficientes do ponto de vista tradicional. De maneira muito geral, o que se encontra em morfologia, quando nós falamos sobre classe de palavras, encontra-se, por exemplo, segundo a NGB, a seguinte divisão. Nós temos substantivo, adjetivo, seguindo uma lista até a interjeição. E para cada um deles nós temos uma palavra ou algum termo correspondente à sua categoria. No caso de substantivo, menino, adjetivo bom, pronome ele, artigos como o, a, uns e assim por diante, numerais, como no caso de cinco, quinto, verbos, ver, fazer, advérbios, provavelmente, preposições, para, do e assim por diante. Enfim, nós temos uma lista relativamente grande em relação à divisão de classes de palavras da NGB. Essa divisão, ela de certo modo é tradicional e ela se encontra em praticamente quase todos os manuais de morfologia e de língua portuguesa pelo Brasil afora. Né? Se ela é válida do ponto de vista científico, cabe analisar em um outro momento, mas essa é a classe de palavras do ponto de vista sistemático e que de certo modo tem certo valor enumerativo. Né? Acerca do caso do adjetivo, normalmente ele é dividido em 4 elementos, como no caso de adjetivos uniformes, biformes, simples e compostos. No caso do adjetivo uniforme, é aquele que só tem uma forma para os dois gêneros da língua portuguesa. Como no caso de jovem, alegre, feliz, que vocês podem ver, se vocês tentarem montar qualquer frase, vai se constatar que de fato eles são uniformes. Por exemplo, o menino é jovem e a menina é jovem. Então, jovem, alegre, feliz são termos adjetivais que não recebem alteração morfológica. Biformes são aqueles que têm uma forma para cada gênero da língua portuguesa, como no caso de bom e boa. Aqui se exclui, obviamente, a noção de plural, mas do ponto de vista da forma do singular, tem apenas uma forma para cada um. Adjetivo simples, que possui apenas um radical, como no caso de estudioso. Aqui nós temos o radical, que advém do verbo estudar. Então, estud seria o radical. E oso seria, portanto, a terminação para este adjetivo simples. E também o adjetivo composto, que possui mais de um radical, como no caso de anglo-germânico. Mas, em realidade, o que ocorre em morfologia é que existem alguns problemas fundamentais que não podem ser ignorados. Por exemplo, às vezes existe uma confusão em muitos manuais entre conceitos morfológicos e sintáticos. Se examinarmos, por exemplo, a lista de comparativos e superlativos dadas pela NGB, ou mesmo pela gramática tradicional como um todo, nós vamos encontrar, por exemplo, para o comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade, os seguintes termos: tão alto quanto, mais alto do que, mais baixo do que, e assim por diante. Os adjetivos alto e baixo, nas 3 formas, eles não recebem alteração. Para o superlativo absoluto analítico, ele recebe um muito, por exemplo, como muito esperto, e o superlativo absoluto sintético recebe uma alteração morfológica muito mais densa, muito mais perspicaz, digamos assim, em que esperto se tornou espertíssimo. Para o superlativo relativo de superioridade e relativo de inferioridade, o adjetivo esperto não foi alterado em sua base morfológica, mas ele foi alterado em seu sentido composto, digamos assim, em relação aos termos que vieram antes dele. Portanto, o mais esperto, o menos esperto. Se vocês forem analisar de maneira um pouco mais cuidadosa, apenas o superlativo absoluto sintético, considerado ali como espertíssimo, foi o único termo
do ponto de vista morfológico, que recebeu alterações sufixais um pouco mais densas do que os outros. Na verdade, os outros simplesmente acompanharam a noção de gênero, como no caso de alto, baixo e esperto, que aqui todos eles estão concordando com o masculino. Mas fora isso, o único elemento do ponto de vista puramente morfológico e que obteve uma terminação um pouco mais específica foi nesse caso. O que dá alguns indícios de problemas do ponto de vista sintático. Será que essas outras sentenças podem ser analisadas também do ponto de vista da frase e não somente do ponto de vista morfológico? Essa falta de precisão se deve a uma mistura de níveis que normalmente a gramática tradicional realiza em relação à morfologia e propriamente também à sintaxe. Essa mistura de níveis, por exemplo, não somente está interligada às noções sintáticas, mas, por exemplo, se nós examinarmos a frase 1, eu sempre jogo esse jogo. O simples fato de você poder pronunciar essa frase de maneira diferente em relação à palavra que está graficamente exposta da mesma maneira, como no caso de jogo, jogo, significa que será mesmo possível explicar determinados elementos somente pelo critério morfológico? Ou será que nós necessitamos de alguns elementos também da fonologia para explicar esses fenômenos? Então, do ponto de vista da morfologia, deve existir algum recurso que nos ajude a explicar esses fenômenos. Porém, somente a partir da noção de categoria não se explica as mudanças fonológicas. Fora isso, outras imprecisões, por exemplo, como aquela que nós encontramos em qualquer manual de língua portuguesa. A definição de que o advérbio é o termo que modifica o verbo. Não que essa definição esteja de todo errada, na verdade ela só está incompleta. Porque se nós examinarmos a frase 2, por exemplo, ele provavelmente comprou o livro, se nós simplesmente fizermos uma breve análise, nós vamos constatar que provavelmente comprou, nós temos um modificador, o advérbio, provavelmente, que está de fato alterando a noção do verbo comprar. Porém, o que acontece na frase número 3? Provavelmente o João e não a Maria comprou o livro. Nesse caso, o advérbio provavelmente está descrevendo um NP, o João. E ainda por cima na frase 4, o João comprou o livro, provavelmente para a biblioteca. Nesse caso, nós temos uma estrutura até mais drástica e muito mais diferente, pois esse advérbio agora está descrevendo um prepositional phrase para a biblioteca. Essa mudança, essas misturas de níveis, do ponto de vista morfológico e fonológico, e imprecisões que não distinguem corretamente os níveis morfológicos e sintáticos da análise das palavras, do léxico e de suas possíveis construções, é o que gera normalmente alguns problemas que a NGB não consegue resolver. Algumas possíveis soluções são dadas, por exemplo, pela linguística gerativa, pelo estruturalismo e mesmo por outras vias até hoje um pouco mais recentes do funcionalismo. Sobre essas, poderemos tratar isso em uma outra categoria de aulas. Por ora, nós agradecemos vocês por terem assistido até o momento. Para mais informações, vocês podem consultar para conhecer morfologia os autores Maria Cristina Figueiredo Silva, Alessandro Boechat de Medeiros. Muito obrigado e até a próxima.